Ótimo dia, ótima noite pra vocês. Como é que vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam super bem, tá certo? Que incrível, né? Mais um podcast aqui, especialmente pra você, isso mesmo que está em casa. Que incrível o Senhor vem fazendo a cada momento, a cada podcast, né? Que presença, meu irmão. De verdade, o coração do Christian está cheio de alegria, né? Por você estar aqui, né? De verdade. Procuramos sempre deixar vocês atualizados, né? No Instagram, de cristão para cristão, com cortes, né? Com alguns momentos. Deixaremos ali também, né? Estamos deixando agora ali nos destaques, né? Para você que quer entender um pouquinho o que acontece. O Instagram do De Cristão para Cristão está disponível para você também. Fechou? Olha, hoje, certeza, estaremos com excelentes profissionais, né? Estamos aqui com o Bebeto nos estúdios, a Anthony aqui, no 07 Produções, tá certo? Temos também patrocinadores, né? Falar também do 07 Produções aqui, que está proporcionando esse ambiente super confortável, né? Super agradável, né? E deixando para você essa câmera aí, essa imagem com super 7K, como é o nome? 4K, né? Algo assim, 4K, né? Amém. Também, né, agradecer pro Bebeto Multimarcas, meu irmão. Melhores roupas, né, melhores calçados, você só encontra lá, fechou? O Forte e Corajoso, mano, se você não conhece o Forte e Corajoso, de verdade, você tá perdendo direcionamentos incríveis. Pela manhã, né, com louvores, ao meio-dia com, sim, orações, e pela tarde, né, ali pela noite, na bocazinha da noite, está acontecendo devocionais, né, direcionamentos incríveis para transformar nosso coração. Olha, hoje eu sou cristão, para honra e glória do Senhor, mas foi momentos, meu irmão, foi realmente ambientes, né? Hoje em dia a gente pode se conectar a um ambiente através da internet, e era exatamente assim como é que conectava, né? O Senhor falava no meu coração. E temos esse WhatsApp aí, esse grupo, né, diferenciado com homens e mulheres, né, dividido, melhor dizendo, com homens e mulheres, que vem direcionamentos incríveis todos os dias, fechou? Então não perde. Ah, Cristian, como é que eu faço para participar? Entra lá no Instagram de Cristão para Cristão, que a gente direciona você lá. Falou? Mano, de verdade, você que está querendo se motivar, não encontra essa motivação, tenho certeza que esse servo do Senhor aqui, que a gente se conhece ali um pouquinho de vista, mas eu tenho certeza que hoje eu vou conhecer bem mais o homem de Deus que ele é. Tenho certeza que a motivação você vai encontrar através desse servo do Senhor aqui, nosso irmão e amigo Madison aqui. Passando a bola pra você, como é que você tá, meu irmão? Tudo bom, Cristian? Prazer. Prazer, meu irmão. Primeiramente, parabéns. Amém, obrigado. Falando aqui antes, sim, fora das câmeras, e agora falando aqui. Amém. Na frente do pessoal, parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo, né? Amém. É um trabalho que vai cada vez mais fazer a diferença, que vai cada vez mais incentivar o pessoal a se aproximar cada vez mais de Jesus, a conhecer mais a sua palavra. Então acredito que esse trabalho é muito importante. Você está fazendo o papel de um verdadeiro cristão, que é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Que essa segunda parte também é muito importante. Então, pessoal, boa noite a todos, prazer, certo? E eu espero que vocês gostem do bate-papo aqui da nossa conversa, que o tema principal sobre motivação e principalmente sobre Cristo, né? Sobre Aleluia, sim, é verdade. Então, você está no ambiente certo. Ah, Cristian, não encontro mais motivação para minha vida, minha fé está lá embaixo. Tenho certeza que aqui ela vai ser edificada em nome de Jesus. Fechou? Meus irmãos, sobre esse tema, né, a motivação é algo que o Senhor gerou no meu coração. Sempre o Senhor fala assim, como é que eu posso dizer? Não é muito rápido, mas a minha conectividade com o que o Senhor quer trazer para o podcast, né, é muito rápido. E dessa vez não é que demorou, mas foi algo que ele queria uma dedicação mais a mim, sabe? Uma busca realmente. Eu acho que foi numa conversa através com minha namorada, ela falou motivação, e aqui, sabe, quando o Espírito Santo fala, é batata. Aí, motivação, aí gerou, né? Aí veio, e até aqui estamos com essas motivações que vai ser dada por você. E eu tenho certeza que antes do estudo, né, a gente gosta de conhecer o convidado, gosta de entender um pouco sobre o convidado, né? Madison, eu quero entender realmente quem é Madison hoje.
Perfeito. Hoje eu quero entender o homem de Deus que ele é, como foi que começou, onde foi que esse homem de Deus nasceu, né? Onde foi e tudo mais. Fala um pouquinho, meu irmão, pra gente. Excelente. Amém. Eu acho que diferente de uma boa parte do pessoal cristão da nossa região, né? Não nasci em lar evangélico. Na realidade, muita gente pode se identificar com isso, na verdade, né? Não nasci em lar evangélico, não tive uma criação evangélica, mas aí aos 14 anos, estava ali jogando bola no minicampo em Macau, olhei para um amigo meu e eu falei, homem, vamos ser crente? E foi. Foi desse jeito. Tipo, no caso você estava ali com seus amigos, tá, jogando bola, mas o Espírito Santo, você já entendia que era o Espírito Santo, ele já tinha gerado no seu coração, não? Não entendia nada. Logo depois, agora que eu já me entendo mais, gente, já fui crescendo, aí eu fui percebendo. Quando eu era criança, ali uns 6, 7 anos, todo domingo eu acordava pela manhã, parece até brincadeira, mas eu acordava pela manhã para assistir um programa na TV, que era o programa sobre Jesus, as histórias bíblicas, etc. E era só mais um programa. Mais um programa infantil ou Programa infantil. Programa infantil que passava na Record. Aqueles desenhos de Jesus, de Zaqueu, né, de Lázaro. No início eu me identifiquei muito com esses desenhozinhos. E aí eu era criança, só assistia, eu assistia da mesma maneira que eu assistia Super Choque, era um desenho para mim, né? E aí ainda criança, tinha um irmão lá na rua Francisco Queiroz, o presbítero Evaristo Neto, e aí ele sempre fazia culto de rua ali na rua Francisco Queiroz. E eu era criança, pegava ali aquele Novo Testamento que a gente recebe na escola, aquele azul, sentava lá e ia para casa, sentava e ia para casa. Né? Até conversando com ele, ele dizia que as crianças eram as primeiras a chegar. E aí era. Tinha um irmão que era evangélico, a gente não foi criado junto, mas sempre tive muita proximidade, mas nunca diretamente. Ninguém nunca chegou para pregar diretamente para mim, para fazer um convite direto. Mas aos 14 anos eu olhei para o meu amigo e falei, cara, vamos ser crente? E aí ele olhou para mim e falou, vamos, tava querendo também. Aleluia. Ou seja, e é isso, a gente pode falar sobre o subconsciente, né? Muito tempo antes dos psicólogos falarem sobre isso, Jesus já trabalhava isso na minha mente, né? Inconscientemente ele já estava falando do seu amor na minha vida. E aos 14 anos eu não sabia o porquê que eu estava querendo, mas inconscientemente era porque Jesus já vinha falando comigo. Aí Deus não trabalha com coincidências, ele arquitetou tudo. Naquele dia foi todo mundo pedir para beber água na casa de um irmão lá perto do minicampo, irmão Jobson. E aí naquele dia ele convidou a gente para beber água. Nossa, que lindo. Ele convidou a gente para ir para a igreja. Quando ele convidou a gente para ir para a igreja, na hora a gente aceitou. Tinha um grupo ali de uns 10 pré-adolescentes, 14, 15 anos, né? Aquele pessoal que a gente ali da nossa rua. E aí a gente marcou de ir numa segunda-feira, né, que era um culto de oração que tinha na época na congregação dele. E aí no dia só fui eu e meu amigo. E eu até brinco, né, hoje, quem é que aceita Jesus num culto de oração? Mas a gente tava lá, todo mundo se ajoelhou, a gente se ajoelhou junto, se sentou, a gente sentou junto, ficou em pé, a gente ficou em pé junto. Quando terminou o culto, nem o dirigente acreditava que alguém ia aceitar Jesus. Ele ia finalizar o culto sem fazer o apelo, né? Aí uma senhora perguntou, vocês não querem aceitar Jesus? Não, a gente falou, não, a gente quer, a gente veio aqui para isso, né? A gente veio aqui para isso. Então, daquele dia, eu não lembro da pregação que foi pregada. Eu não lembro dos hinos que foram louvados. Mas eu lembro que eu tenho uma convicção muito forte de dizer, eu quero aceitar Jesus hoje. Aleluia. Né? E apesar de naquele momento não entender muito bem o que significava aceitar Jesus, mas eu tinha aquela convicção, é aqui que eu quero estar. É a partir daqui que eu quero seguir. Né? E é uma coisa muito interessante, porque você conhece ali onde a gente mora, né? Então, você conhece os amigos, os caminhos que se seguem. E apesar de, naquela época, eu não saber exatamente por que eu estava tomando aquela decisão, Jesus já sabia que eu estava indo por esse caminho para que eu não fosse por esse outro. Aleluia. Né? Eu não sabia o porquê que eu estava tomando essa decisão, mas Jesus sabia o porquê ele estava me colocando naquele lugar. Então, a partir daquele dia, a gente aceitou a Jesus e a gente ficou, né? Pelo menos eu fiquei até hoje, graças a Deus. Amém. E realmente, sobre esses dois caminhos, né, que você falou, realmente tocou muito forte no meu coração. Porque a gente não percebe, meu irmão. Quando a gente tá vivendo, a gente acha que a vida é assim, é banal e nada vai acontecer.
Mas tudo que a gente faz hoje, tudo que a gente planta hoje, a gente vai colher lá na frente. Exato. E é exatamente isso. Mano, eu tava estudando um pouco, né, sobre um pouco sobre sua vida, e eu vi que você tinha um vídeo muito bem antigo, né, falando sobre o evangelho e tudo mais. E essa dicção de falar, essa forma de falar, você adquiriu muito novo. Eu tenho certeza que foi pela Bíblia, pelos seus estudos, né? Querendo ou não, é isso, meu irmão. Ambientes transformam pessoas. Isso. Meu irmão, ambientes nos motivam a mudar nossos pensamentos. E realmente foi o que aconteceu. Tipo, eu entendo que se você não tivesse tomado, querendo ou não, tivesse essa atitude de fazer o que você fez, você não estaria vivendo o que você vive hoje. E tipo, a MED, né? Ele tem uma empresa também de publicidade. Publicidade. Né? Que a gente chama de Media Indoor, Marketing Indoor, que se baseia em instalar telas em locais estratégicos, academias, lotéricas, restaurantes. E essas telas ficam em locais estratégicos, onde tem fila de pessoas, aglomerado de pessoas, a famosa espera forçada, né? E aí naquele local ninguém gosta de esperar, mas a gente torna essa espera mais agradável. Como? Durante essa espera do cliente, a gente coloca nessas telas alguns comerciais. É uma loja de roupas, uma informação sobre saúde, sobre segurança. É um anúncio sobre um plano de assistência familiar, é um anúncio sobre uma escola. Então isso acaba beneficiando. A pessoa está na dúvida em qual escola ela vai matricular o filho em 2024. E aí lá naquele anúncio ela vê tal escola que está passando. Né? Então ela acaba tomando essa decisão. E a MED veio um momento muito importante da minha vida, né? Eu trabalhava como caixa de um supermercado. Sim, porque realmente a gente adiantou muita conversa. Mas voltando um pouco, no caso, tipo, você mudou ali e profissionalmente falando, né? Você mudou e o que é que estralou na sua cabeça que o Senhor brilhou, que você teria que mudar seus ambientes, mudar a sua forma de pensar? Como foi isso? Onde foi isso? Perfeito, eu acho que eu meio que fui forçado a isso, né? Como eu estava falando, trabalhava como caixa de supermercado, fui embalador, fui caixa de supermercado, comercial, então trabalhei por todos aqueles processos dentro de um supermercado, né? E ali eu decidi empreender. Primeiro eu quis empreender com a loja de roupas, né? Melhor, com a marca de camisa. E aí eu tentei e não deu muito certo. Sim. Não deu muito certo. E aí logo depois eu tentei empreender online, e aí não deu muito certo. Quando eu fui empreender com a MED, já era a terceira tentativa, né? Então, normalmente quando você fracassa a primeira vez, o pessoal diz normal. A segunda vez, opa, já é uma atenção, né? A terceira vez o pessoal já julga o seu ato de tentar começar novamente. E ali tentando fazer a MED, tentando fazer geral, ali dentro, né, do ambiente, eu escutei muita coisa, né? Uma das coisas foi: você nunca vai sair do caixa. E aí guarda essa frase até hoje, né? E aí meio que eu fui forçado a mudar as amizades, a mudar os ambientes, porque o ambiente já não estava propício, né? Então, é meio que o ambiente expulsa você. Ou seja, ou você permanece no ambiente e morre, e fica ali com seus sonhos acabados, fica com aquele mesmo pensamento, ou você sai, né? E eu me vi forçado a sair. Criei a MED com 7 meses. Tomei a decisão de sair do supermercado para focar 100% na empresa, né? Isso tudo veio através de um processo. Eu gosto muito de dizer que isso tudo veio através de persistência. Persistência de continuar mesmo depois de ouvir as pessoas dizendo que não vai dar certo. Persistência mesmo depois da família desacreditar. E às vezes a família desacredita só porque ela tem medo, né? Só porque ela tem medo. Persistência mesmo quando as pessoas desacreditam, e até mesmo quando você mesmo questiona. Será que vai dar certo? E aí nesse momento que você precisa ter consistência e se manter fiel ao seu projeto inicial. E às vezes quando eu digo se manter fiel ao projeto inicial, não é nem uma ideia exatamente, porque se fosse assim eu estaria tentando batendo cabeça com a marca de roupas. Mas o projeto inicial de ter sucesso, de fazer algo dar certo, de ser grande em alguma coisa. Então, fosse com a marca de roupa, seja online, ou seja através da MED, eu tinha um objetivo de que eu queria fazer algo que mudasse a minha vida, que me tirasse daquele lugar, que mudasse a realidade, certo? Então, quando a gente fala sobre motivação, a palavra é a raiz, é o porquê você faz o que faz. Quando você está em um trabalho normal, de 8 horas, na maioria das vezes você nem sabe o porquê você está fazendo aquilo, né? Ou seja, você não está motivado a fazer aquilo, você só está fazendo e fazendo e fazendo novamente. Quando você define algo para você criar, para você trabalhar naquele projeto, ou seja, ali você tem uma motivação para ter começado isso. E a minha motivação era que eu queria sair do lugar, eu queria mudar de vida, né? Eu queria quebrar aquele ciclo familiar que tinha, né? E talvez
Para a maioria das pessoas que começam a empreender, a maior motivação é isso, é quebrar um ciclo familiar que vem avô, pai, chegando em você, né? Inclusive, eu queria até desafiar que você é o responsável por quebrar o ciclo familiar da sua família. Ah, porque o meu avô foi isso, meu pai foi isso, não significa que você vai ser também. Você é o maior responsável por quebrar o ciclo familiar da sua família. Tem uma frase que eu gosto muito, a Bíblia diz, honra pai e mãe. A melhor forma de honrar pai e mãe é você dando certo na sua vida. É você cuidando da sua vida, você casando, você construindo sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida mental, sua vida espiritual. É você dando certo. Porque quando você dá certo, seu pai e mãe, independente da criação que eles lhe deram, eles vão olhar para você e vão dizer, eu acertei. É verdade. Eu acertei. Aleluia, é verdade. E isso gerou através de você fazer o quê, né? Virar realmente um servo do Senhor. Isso. Porque eu vejo que é exatamente o que aconteceu comigo. Eu tenho um sonho, né? Eu tenho metas de realização para minha família. E o que acontece? Na semana eu tava... Aleluia. Na semana eu tava querendo muito realizar esse sonho, sabe, Madison? Tava muito querendo realizar esse sonho, muito, muito, muito. E foi a primeira vez que o Espírito Santo, sabe, gerou algo no meu coração que, tipo, não é só isso. Como você disse, né? E foi perfeito. Você quer honrar seus pais, você muda a história da sua família. E é exatamente isso. É a meta que Deus coloca isso no seu coração. Só que ponto. O que acontece? A gente acha também que é muito material. A gente acha que não. Se eu der 3 carros, der casa, não sei o quê. Mas não é apenas isso. O Espírito Santo mostrou pra mim, Madison, naquela semana, que o pastor veio e disse assim, Christian, você vai pregar. Foi minha primeira pregação, minha avó veio pra cá. O final dessa pregação, Madison, foi incrível, incrível, porque não é só sobre casa e tudo mais, não tá certo disso assim, mas sobre se tornar uma pessoa melhor. Exato. Cara, se você não tivesse tomado a atitude que você tomou naquele jogo, tomado a atitude de aceitar o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida, eu acredito que pra você hoje, você não estaria vivendo nada do que você vive. Exato. Né, assim, e hoje sobre seu casamento, sobre tudo isso, o que é que a média influencia hoje? Qual o plano de vocês dois, assim, sua esposa, você mandou uma foto pra ela aqui, o que é que, eu acredito que ela tem esse projeto junto com você, e pra vocês, como é que isso se encaixa? Perfeito. Quando a gente se conheceu, a gente começou a conversar, teve uma sinergia muito grande, muito grande, que ela tinha um projeto, eu tinha um projeto, e esses projetos, eles meio que combinavam, né, 2 segmentos nada a ver, mas sempre no mesmo propósito, que era dar certo, honrar a família, honrar a Deus sobre todas as coisas. E nesse projeto a gente foi junto, né? Ela me motivando aqui, eu motivando lá. E aí no começo, namorando, noivado, foi meio individual. Quando a gente casou, a gente pôde impulsionar. Impulsionar ao ponto em que hoje ela é a minha maior parceira na média. Eu posso dizer que eu sou o maior parceiro dela no Perfeito Aroma. Lógico que a gente vai inaugurar agora dia 11. Perfeito Aroma, no caso, é outro projeto de vocês dois. Exato. Aleluia. Ou seja, a média era um projeto meu, ela fez com que se tornasse um projeto nosso. Sim. Né? O Perfeito Aroma era um projeto dela, eu fiz com que se tornasse um projeto nosso. Então, quando uma pessoa de propósito encontra outra pessoa de propósito, é inevitável, né? Vai dar certo, vai frutificar, vai sair alguma coisa boa dali. Né? O próprio Tiago Brunet, ele fala muito isso, né? O seu próximo nível muitas vezes não está relacionado a um local, mas está relacionado a uma pessoa. Aleluia. Né? E às vezes a gente pensa muito sobre networking, sobre conhecer novas pessoas, mas muitas vezes você vai para frente com uma pessoa só, que é o seu cônjuge, sua esposa, o seu marido. É mais do que suficiente para você prosperar. Né? Você pode conhecer amanhã o presidente de tal instituição, o diretor de tal empresa, mas com toda certeza o melhor networking que você vai fazer na sua vida é escolher a pessoa com quem você vai casar. Amém. Com quem você vai dividir os seus planos e projetos. Afinal de contas, um sócio ele vai saber de alguma coisa, né? Mas a pessoa que está ali do seu lado, ela vai saber toda a sua vida, né? A família, né, meu irmão? Isso, exato. Eu vejo assim, né, que hoje em dia, Madison, pra nossa cidade, isso é loucura, isso é casamento, é isso e aquilo. E você, né, hoje você tem a autoridade de falar que hoje, por glória do Senhor, você é casado. É tudo isso que falam, é toda essa barbaridade de casamento ou não. Tem seus contras de fato, mas como é um casamento pra Madison hoje em dia? Antes de casar, quando eu tomei a decisão da pessoa que eu iria casar, que foi Bruna, eu convivia com 2 tipos de pessoas. Sim. Né? Uma parte ali da minha família que não tinha relação com negócios, com igreja, etc.
E esse grupo aqui da família, de alguns amigos, o que eu ouvi era sempre a mesma coisa. Você vai casar, você quer mesmo isso pra sua vida, vai aproveitar a vida, rapaz. Você tá novo, tá aí com a empresa, vai gastar o dinheiro, vai viajar, vai curtir, já é crente. Agora vai casar, vai aproveitar nada. Mas isso era um lado. Por outro lado, tinha 2 grupos de pessoas, que era o pessoal da igreja, desse outro lado, né? De um lado tinha. E desse outro lado tinha igreja e alguns empresários que eu sempre tive muito contato desde que eu criei a MED, né? A MED é uma empresa focada em crescer outras empresas. Então tive muito contato. E esses 2 grupos aqui desse lado me falavam a melhor coisa. Rapaz, a melhor coisa que você vai fazer na vida. Aí me diziam, depois que você casar, você vai estar mais focado, você vai ganhar mais dinheiro, você vai focar mais nas coisas de Deus, você vai conseguir se concentrar mais, você vai crescer espiritualmente, financeiramente, Deus vai abençoar, porque casamento é bênção. Então, o casamento, ele pode ser bênção ou maldição, isso antes do casamento, com base no que você ouve. Com base em quem você ouve, com base em quem você dá atenção. Porque se surgir o primeiro problema, você pode pensar uma coisa, opa, bem que aquela pessoa falou que era ruim. Ou você pode pensar, opa, aquela pessoa falou que é bênção. Aquela pessoa falou que é bênção, que dá certo, que faz acontecer. Então, sobre isso tudo que o pessoal diz muita coisa. Você tem que selecionar qual dessas pessoas você vai dar atenção. Selecionar qual dessas pessoas você vai ouvir. Né? Eu acho que é filtrar as pessoas que você ouve. Filtrar as pessoas. Nem sempre você consegue filtrar as pessoas à sua volta. Mas você consegue filtrar aquilo que vai para o seu coração. Amém. Aquilo que você vai aplicar na sua vida, né? Então eu escolhi aplicar na minha vida que casamento seria uma bênção. E pelo fato de eu ter escolhido aplicar na minha vida os conselhos de que casamento seria uma bênção, casamento tem sido uma bênção. Meu pastor, Hilton Peixoto, uma vez ele falou, casamento é crescimento. Casamento é crescimento. Se casou, são 2 pessoas. Ou seja, a Bíblia diz que é melhor 2 do que uma. Porque se uma cai, a outra está ali para sustentar. Então, o casamento é crescimento. Inevitavelmente, o casamento ele tem que crescer. Vai crescer filho, ou seja, vai crescer a população da terra, vai crescer dinheiro, porque os 2 vão trabalhar juntos, vai crescer o reino dos céus, porque os 2 vão fazer a obra de Deus juntos. Então, eu escolhi ouvir isso. Eu poderia ter escolhido ouvir e aplicar no meu casamento a outra coisa, de que casamento daria errado. Então, o segredo é você selecionar o que você vai aplicar na sua vida. Se são os bons conselhos acerca do casamento ou os maus conselhos acerca do casamento. Eu não tenho como te dizer, pare de andar com fulano que está falando isso, mas eu tenho como te dizer, pare de dar atenção ao que fulano está dizendo. Aleluia. Eu quase chorei aqui. Casamento não é fácil, a gente sabe. Hoje eu tô noivo, né? Pra honra e glória do Senhor, hoje eu tô noivo. Foi uma atitude que foi dada pelo Espírito Santo. Eu não teria essa coragem. Eu não teria, mas eu entendo que tudo que você falou aí foi o que Deus colocou no meu coração. Espero que coloque em cada coração hoje que nos escuta, Madison, porque Deus fez isso, o homem e a mulher, pra dar vida, pra dar mais vida, meu irmão. Isso. E hoje as pessoas querem acabar com isso, achando que festa vai dar vida, balada vai dar mais vida, relacionamentos de momentos vai dar mais vida, ou prostituição vai dar mais vida. Exato. Infelizmente não é assim. Hoje eu e você segue o mesmo Deus, que é o Deus de Israel, foi o Deus que uniu hoje nós aqui. Tenho certeza que não fosse, mano, se não fosse ele, eu não estaria aqui conversando com você. Faz o quê? 1 ano e pouco eu me converti. Qual o momento que eu me conectaria a uma pessoa como você? Não, Cristo, você poderia montar a sua empresa e tudo mais. Sim, mas já dessa entrega que nós entregamos hoje, dessa verdade que está aqui sobre nós, não teria como. Exato. E obrigado por isso, obrigado por esse direcionamento. Então, assim, hoje você vendo, né, que a família é o fruto de, querendo ou não, de você multiplicar mais, né, sobre inteligência, sobre maturidade, sobre tudo isso. E o que é que você vê o seu trabalho em outros ambientes, né? Porque querendo ou não, você vai ter contato com outras pessoas, foi o que a gente falou no início, né? Como é que você vê seu trabalho nesses ambientes? O que é que a gente pode fazer como cristão nesses ambientes? Perfeito. Agora eu esqueci o nome dele, mas ele fala uma coisa que eu guardei para a vida toda. Ele fala que nada é mais importante do que um homem comum, com a sua família comum, seus filhos comuns, sua esposa comum, nada evangeliza mais do que isso, né? Então, muitas vezes, a gente busca o extraordinário, mas Deus, muitas vezes, Ele está falando conosco através das coisas ordinárias da vida, através do dia a dia. E eu falei muito aqui sobre o inconsciente, sobre o subconsciente, sobre o quanto, aos 14 anos, eu tomei uma decisão baseada em pequenas coisas que aconteceram na minha vida.
em ver que o irmão que era crente, quando terminava o carnaval, ele estava trabalhando normal com a família dele, enquanto alguns familiares meus estavam ali na quarta-feira de cinzas, deitados, ou seja, inconscientemente isso vai passando uma mensagem. Então, seja no trabalho, seja no âmbito escolar, você consegue passar uma mensagem, se não direta, mas indireta, de que o melhor caminho é Cristo. Como? Você sendo o exemplo. Que exemplo é esse? De uma pessoa completamente extraordinária, que vai se levantar no seu trabalho, levantar a Bíblia, começar a pregar. Ora, eu tenho contato com diversos empresários todos os dias, ligo, faço prospecção, e quando eu ligo para vender, eu não ligo dando a paz do Senhor, eu ligo dando um boa tarde, um boa noite, um bom dia, né? Mas a questão é como esse empresário ele vai me ver no dia a dia do tratamento, de como eu trato ele. Ou seja, nas pequenas coisas, ele percebe que tem uma diferença em mim. Nas pequenas coisas, ele vai perceber que eu sou diferente. E aí talvez ele pense, ele é só uma pessoa comum. O que é que tem de diferente nele? Não é nada extraordinário. O que é que tem de diferente? E esse diferente é Cristo. Aleluia. Né? Então, seja através do trabalho, seja na escola, você consegue impactar as pessoas simplesmente vivendo a vida como Cristo quer que você viva. Viva uma vida comum. Extraordinariamente comum. Seja um empresário comum, seja um aluno comum. Por quê? Porque, como você falou, as pessoas só querem festa, bebida, bebedeira. E o que é que tem que esse jovem aqui na escola, ele é comum? Ele não bebe, ele não fuma, ele não vai para festa, ele é só um jovem comum. É porque o comum desse jovem é ser cristão. Então, o diferente, que não é aquele alternativo, poxa, como assim? O cabelo dele é diferente, ele anda diferente. Ou seja, o cabelo dele é comum, ele anda comum, ele chega na escola, fica quieto. O que é que tem de diferente nele que eu estou percebendo aqui? É Cristo. Então, se eu pudesse dizer como impactar, como eu impacto vidas hoje através da MED, falando a empresários, é vivendo a minha vida comum. Já teve um lugar que eu cheguei que depois de meses trabalhando, postei uma coisa no WhatsApp e aí um cliente foi e respondeu, bem que eu sabia que você era crente. Sim, tá. Postei no WhatsApp, aí ele responde, bem que eu sabia que você era crente. Como assim não? Porque o seu jeito de falar, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de se comportar, o seu jeito de tratar as pessoas, né? O seu comprometimento. Então, muitas vezes, você só precisa ser comum. Presta um bom serviço, presta um bom trabalho. Se você promete algo, você cumpre. Se você promete um prazo, você entrega. E assim você se destaca, não só profissionalmente, como pessoalmente e espiritualmente. Ou seja, as pessoas vão te ver como um aluno melhor, seja na escola, ou um profissional melhor na sua empresa, e consequentemente eles vão se questionar. Por que que ele é tão bom nisso? Por que que ele faz tão certo? O que é que tem de diferente nele se eu vejo e só vejo alguém comum? Amém. E tipo assim, sobre a questão de que você falou, né, sobre a entrega, que nós cristãos temos de fazer com excelência, porque a palavra diz, né, que vocês não servem homens, mas sim Deus, né? Então assim, e sobre os erros, Madison, você chegou a alcançar, com certeza, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre erro, por você também ser um ser humano, quando você vai errar, onde você vai declinar. O que a gente pode fazer sobre quando vem essa culpa, né? Porque isso não é de Deus, isso é de Satanás. Exato. Né? E o que a gente pode fazer para nos defender também, você com a experiência que você tem. Perfeito. O pecado, ele vem consequentemente com uma culpa muito grande. Sim. Né? E uma das consequências que vem com o pecado, ou seja, um dos efeitos, é o querer se afastar de Deus. Todas as vezes que o ser humano peca, o que ele se percebe numa posição de pecador, ele quer se afastar de Deus. Estratégia de Satanás. Lá no Éden, quando o homem peca, o que é que ele faz? Se esconde de Deus. Se esconde. O momento que ele mais tinha que correr para Deus é o momento que ele se esconde. É o momento que ele se esconde de Deus. Quando Isaías ele vê a glória do Senhor, ele diz, ai de mim que vou perecendo. Ou seja, ele vê a glória do Senhor e instantaneamente ele já percebe o quão falho ele é. Zaqueu, estudiosos vão dizer que ele sobe em uma figueira para ver Jesus. Mas uma figueira é uma árvore de folhas grandes, que é justamente o motivo que Adão escolhe uma figueira também para fazer as roupas, para se esconder, porque era uma árvore de folhas grandes. Então, estudiosos vão dizer que Zaqueu queria ver Jesus, mas ele não queria
ser visto por Jesus. Sim. Ou seja, a motivação, a ação dele era de ver Jesus passar, mas a motivação era que ele não queria ser visto. Também. Né? Por quê? Porque o pecado, ele traz esse peso pra gente, de que a gente quer se afastar de Deus, de que a gente quer correr para longe de Deus, de que a gente não é digno de Deus, né? E a realidade é que estar ou não perto de Deus não é sobre dignidade. Não é porque eu sou digno, afinal de contas eu não sou, acabei de pecar. Adão havia acabado de pecar, ele realmente não era digno de estar ali. Né? Realmente Isaías era pecador, ele realmente não era digno, ele realmente tinha lábios impuros. Realmente Zaqueu ele era pecador. Teoricamente, pela lei, ele só tinha que ver Jesus passar mesmo. Mas quando a gente fala sobre o amor de Deus, sobre estar perto de Deus, a gente não fala sobre dignidade. A gente fala sobre amor, sobre graça, né? Então, quanto mais o pecado ele tenta nos afastar de Deus, mais a graça ela nos traz para perto. Você sabe que Jonas, quando ele tenta fugir de Deus, Sim. Né? E aí ele deveria ir para um lugar e ele vai para outro, ele paga a passagem porque Satanás ainda humilha. Além de você pecar, você ainda tem que pagar para você pecar. Ele paga a passagem para entrar no barco, vai até o longo oceano e já é difícil você encontrar alguém em um navio muito longe, né? Como se não bastasse, joga ele no mar e já é difícil você encontrar alguém jogado no mar. Vem um grande peixe, engole Jonas e o leva para as profundezas, e Jonas querendo ficar longe de Deus. Só que lá nas profundezas do oceano, no mais profundo abismo, e aí você sabe que algumas pessoas ficaram presas em um submarino, né? E foi muito difícil de encontrar, se não me engano, nem encontraram ainda, isso se encontraram. Ou seja, mesmo hoje, com toda a tecnologia, a gente não consegue localizar alguém no mais profundo oceano. Mas quando Jonas orou, lá do céu Deus respondeu: oi Jonas, eu tô aqui. O pecado pode estar te levando para longe, mas a minha graça, ela te encontra, ela aproxima. Aí Paulo vai dizer justamente isso: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o pecado realmente, o erro, ele vem instintivamente para levar a gente para longe de Deus. Mas a graça vem justamente para isso, para trazer para perto. Aleluia. Então, a nossa defesa vem exatamente sobre ela, sobre a graça, né? Isso, exato. Sobre entender, pequei, errei, tô montando aqui algo pro Senhor, mas imediatamente, me desenclinei e eu pequei. Então a gente tem que entender no nosso subconsciente, nosso consciente, que a graça abunda no nosso coração e é só pedir perdão e, claro, não cometer mais o ato, né? Exato. A realidade é que nunca foi sobre nós. Não é sobre nós. Então, sim, é verdade. Quando o ser humano peca, ele logo olha para si razões para aquele pecado. E aí, instintivamente, ele olha para si razões do porquê ele não vai estar perto de Deus. Ele olha para si razões do porquê Deus não ficaria perto dele. Mas realmente, se a gente olhar para as nossas razões, não tem sentido nenhum Deus continuar conosco. Né? É verdade. É tudo sobre ele, é tudo sobre o querer dele, é tudo sobre a vontade dele, é tudo sobre o amor dele. Porque a Bíblia diz, por mais que o amor de mãe falhe, por mais que a mãe, ela que ama infinitamente seu filho, ela abandone, Deus não abandona o seu filho. Ou seja, não é sobre o nosso tipo de amor, é sobre o tipo de amor dele. Não é sobre o nosso tipo de perdão, é sobre o tipo de perdão dele. E hoje, eu acabei de chegar do culto, né? E hoje eu orei isso. Deus, que amor é esse, Deus, que falhamos todos os dias. E mesmo assim, Pai, o Senhor mandou o teu único filho, Jesus. Isso. Deus, tu mandaste o teu único filho, Deus. E pecamos com o Senhor todos os dias. E que amor é esse? A gente não entende, meu irmão. Eu costumo dizer, Christian, estive em algumas congregações nesse mês de outubro, né? E aí a temática das ministrações era muito semelhante. E aí em várias delas eu destaquei a mesma coisa. Em várias delas eu destaquei a mesma coisa, né? Não está nos planos de Deus desistir de você. Nossa. Não tá nos planos de Deus desistir de você. A Bíblia fala que o oleiro ele estava fazendo um vaso. E esse vaso se quebra nas mãos do oleiro. Ou seja, quando o vaso se quebra nas mãos do oleiro, para ele se quebrar, ele já não era mais barro. Ele já estava no formato cerâmico. Afinal de contas, ele desmancharia se ele ainda fosse barro. Então, se ele se quebrou, ele já estava no formato cerâmico, não ficou o barro, ficou os cacos. Isso. O que é mais fácil aqui é você deixar os cacos de fora, pegar um barro e fazer. Porque se quiser persistir nos cacos, você tem que molhar novamente para depois começar a moldar. E
A gente é a geração mais consumista que existe. Se uma TV quebra, a gente não conserta, a gente joga fora e compra uma outra para substituir. Se um celular quebra, a gente joga fora e compra outro para substituir. Bauman, sociólogo, ele vai dizer o seguinte, que isso se aplica também aos relacionamentos. Se uma amizade de muitos anos tem algum problema, você não conserta, você descarta, porque na nossa cabeça faz muito mais sentido substituir do que consertar. Até os casamentos, eles duram menos, porque se alguma coisa der errado, quebra, as pessoas preferem substituir do que consertar. Às vezes até mesmo na igreja, se alguém comete algum erro, na nossa cabeça parece fazer mais sentido afastar a pessoa, isolar do nosso grupo, porque parece fazer muito mais sentido substituir do que consertar. Então, do ponto de vista humano, não faz sentido o oleiro continuar trabalhando com aqueles cacos que se quebraram, né? Mas essa é a opinião humana, é o ponto de vista humano. A Bíblia diz que o oleiro, ele pega aquele vaso que se quebrou e torna a fazer dele um novo vaso, um novo projeto com aquele mesmo que havia se quebrado. Ou seja, o ser humano já teria desistido daquele projeto e teria começado outra coisa, com outro barro. Mas o oleiro continuou, eu vou continuar nesse mesmo aqui. Então, às vezes, a gente se questiona, por que eu sou tão falho, mas eu continuo aqui? Por que eu erro tanto, mas ele não desiste de mim? É porque não está nos planos de Deus desistir de você. Deus, ele não é consumista, ele não é materialista para estar substituindo a gente, né? Não está nos planos de Deus substituir você. Não está nos planos de Deus desistir de você. Sabe que eu passei uns 4 anos atrás um processo muito difícil. Eu pregava muito em várias congregações. Eu era mais novo e por ser criança, né, era um pregador mirim na região. E aí eu decidi que eu ia me desviar. Uns 4, 5 anos atrás, eu tinha chegado a essa decisão e eu já tinha arquitetado tudo na minha cabeça. Sabe, Christian? Eu iria parar de aceitar os convites, iria ficar só indo para os cultos normais, não ia mais pregar, e logo depois eu ia começar a faltar os cultos. Eu já tinha arquitetado tudo, já tinha bolado tudo, né? E aí foi acontecendo, fui rejeitando os convites das igrejas aqui da região, até que chegou o dia de ter 2 últimas agendas. Uma era em uma cidade aqui próxima, à tarde, e a outra era numa mini vigília, numa congregação aqui próxima, né? E aí, quando foi nessa tarde, eu preguei, foi uma bênção, e no final eu estava esperando os irmãos me trazerem para Macau, e aí o pessoal ali, né, na frente da igreja, veio uma senhora na minha direção, do coque. Ela veio marchando, Cristian. E aí, quando ela veio marchando, ela batia palma, falava em línguas estranhas, e aí ela falou bem alto para todo mundo escutar, ela falou assim: você não vai a lugar nenhum, tu és meu. Você não vai a lugar nenhum, tu és meu. E aí ela continuou falando línguas estranhas e saiu, e é uma palavra abençoada isso, né? Aleluia. Eu tava querendo desviar, e Deus fala, você não vai. Sim, com certeza. Ele te pegou de jeito, te pegou na curva. Só que eu tava tão desviado no meu coração, tava com o coração tão quebrado, que naquele dia eu só entrei no carro e a primeira coisa que eu pensei foi, ela deve falar isso para todo mundo. Todo pregador que vem aqui, ela deve falar isso. Eu nunca gostei muito dessa... assim, eu nunca gostei muito, né? Eu era mais centrado na palavra e aí eu não quis ouvir, né? Não quis dar crédito. Um amigo meu, na época, ele até falou, homem, mas você vai parar agora? Logo agora que você tá com a agenda... Então você já tinha comentado com outras pessoas. Já tinha comentado com um amigo e esse amigo falou, mas você vai parar agora que a agenda tá mais cheia. E a agenda realmente tava muito cheia, mas eu nunca estive tão vazio. Nossa... E aí preguei naquele último, na congregação, chegou segunda-feira, eu falei tchau e benção. Assisti mais uns 3 cultos e tchau. O pastor me liga e diz, eu vou precisar que você vá pregar em tal lugar no domingo. E eu pensei, eu posso aguardar mais 6 dias, 7 dias. Fui pregar naquela igreja, né? E se não for o Espírito Santo conversando, homem. Fui pregar naquela igreja no domingo. Aleluia. E aí essa igreja, Cristian, ela é uma igreja, um distrito aqui de Macau, que é conhecido por ser uma igreja do mistério, do reteté, sabe? E eu preguei nessa igreja. E quando terminou, novamente estava esperando os irmãos me trazerem, veio uma senhora na minha direção, só que aí ela veio diferente. Como? Ela veio andando bem devagarzinho, sem alarme, sem falar língua estranha. Toda educada. Toda educada. Maturidade espiritual é tudo. Ela veio levantando a mão assim pra mim. Quando eu fui apertar a mão, ela me deu um abraço. E aí no meu ouvido, pra mais ninguém escutar, ela falou só pra mim:
você não vai a lugar nenhum. Eita. Tu és meu. Aleluia. Aí eu já tinha entendido. Deus não precisava dizer mais nada. Só que ela continuou dizendo assim, eu já falei de outra maneira e tu não quis dar atenção. Mas eu vou repetir de todas as formas possíveis até você entender. Você não vai a lugar nenhum. Tu és meu. Né? Então talvez nesse podcast nenhuma palavra talvez tenha servido para você, mas essa vai ter que tocar no seu coração. Não está nos planos de Deus desistir de você. A Bíblia fala que nós planejamos, mas os planos de Deus são muito maiores. Então se você está planejando desistir, eu vou ter que dizer que seus planos vão ser frustrados, porque não está nos planos de Deus desistir de você. Deus não planeja desistir de você. Tu pode estar todo quebrado, mas Deus não planeja desistir de você. Aleluia, glória a Deus. Eu acho incrível a forma do Senhor trabalhar, porque por mais que a gente se acha, realmente a gente é não merecedor, mas como você citou, o olheiro, ele não deixa a gente de lado, ele não troca a gente, meu irmão, ele não troca. E é incrível. E sobre agora, eu quero entender, né, que a gente entendeu sobre a questão de não desistir. Realmente a gente vai pecar, vai estar frio espiritualmente, mas isso não importa, Deus quer trabalhar exatamente aí, é quando você está fraco, que você está forte, né? E amém. E eu quero entender um pouco mais sobre os seus projetos futuros, né, sobre a questão da sua empresa, Meden. O que é que você pensa como um cristão, né? Qual é a forma de você trabalhar, qual é o direcionamento, Senhor, o que é que eu faço para que minha empresa cresça e não fique só naquele negocinho, não sei o que. Não, eu quero mais. Claro que a gente quer crescer, principalmente o Senhor quer que cresça o nome dele, né? E qual é a sua fórmula? Como é que você faz? Claro, a oração, mas qual é o jeito que você trabalha? Eu quero entender um pouco. Perfeito. Hoje eu tenho focado muito na expansão, né? Então eu quero muito expandir para novos lugares, expandir para outros locais, porque diferentemente, por exemplo, de uma loja de alimentos, você consegue estar só em um local porque o seu público é toda aquela cidade, né? Uhum. Mas quando você é uma empresa que você atende outras empresas, o seu público ele é nichado, ele tem um número limite, né? Não nascem empresas em Macau todos os dias, no Aldo Rodrigues todos os dias. Quando eu percebi isso, eu estava conversando com um cliente e aí ele falou o seguinte, por que você não vai para o Alto do Rodrigues? Né? E na época eu estava na dúvida entre ir para o Alto do Rodrigues ou ir para Guamaré. Uhum. E quando ele me fez esse questionamento, ele falou o seguinte, você já tem um cliente no Alto do Rodrigues se for para lá. E aí isso foi a virada de chave. Então eu fui para o Alto do Rodrigues, comecei a trabalhar lá e ele foi o meu primeiro cliente. E aí depois eu fiquei numa dúvida, Senhor, eu quero expandir, eu quero ir para outra cidade. Eu fiquei numa dúvida, será que eu vou para João Câmara ou eu vou para Mossoró? São duas BRs completamente distintas, dois locais completamente diferentes. E eu naquela dúvida, e eu sem fazer nada, sem ir para lugar nenhum, sem conversar com ninguém, enquanto não tivesse uma resposta. Pronto, é isso que eu quero entender. Eu acho que muita gente, jovens, é muita coisa que até você citou no início, né? Muita informação. Como é que você define, consegue entender a voz do Espírito Santo? Tá, oração. Mas pra gente entender, com certeza que Deus vai falar sobre a sua vida, mas pra gente entender, Deus tá calado. Então, você aconselha não realmente ficar parado também, assim como ele está, ponto. Mas pra você entender qual é a chave que a gente tem que pegar pra entender essa voz, é nesse momento, assim como ele falou pra você e pra João Câmara. Perfeito. No caso, em muitos momentos da vida, eu tava até falando com a minha esposa esses dias, né? Que Deus, ele nunca tá calado, né? Às vezes ele só não tá falando aquilo que a gente quer ouvir. Aleluia. É verdade. Então, quando eu tava na dúvida entre Alto do Rodrigues e Guamaré, eu tava mais propenso a ir para Guamaré. Sim. Até que um cliente falou, olha, você já vai ter um cliente se você for para Alto do Rodrigues, que vai ser eu. E ali eu senti um direcionamento de Deus, como me dizendo, vá para Alto do Rodrigues, que lá você já tem pelo menos um cliente. Uhum. Se você não conseguir vender para mais ninguém um cliente, você já tem. E aí eu percebi um padrão no agir de Deus dessa forma, porque quando eu fiquei na dúvida entre ir para João Câmara ou Mossoró, eu não falei para ninguém dessa dúvida. E aí, conversando com o dono de uma ótica muito grande aqui da cidade, e aí ele foi e falou assim para mim, homem, por que você não vem para João Câmara? Que lá em João Câmara você já vai ter um cliente. Então eu percebi um padrão de acontecimento. Eu disse, então é para João Câmara que eu vou. Amém. Claro, Deus vai trabalhar com vida, minha vida de forma diferente. Isso. Mas Deus sempre tem algo que a gente entende. Exato. Da mesma forma que foi para quando você queria sair, ele disse, você tava, né? Amém, aleluia. Exato. Deus, ele não desiste, né? Quando Deus ele foi falar para Samuel, Deus ele falou assim, Samuel,
Aí Samuel foi lá no sacerdote. Oi, Eli. Uhum. Samuel não tinha entendido aquilo que Deus falou. Aí depois Deus falou, Samuel não tinha entendido e foi lá no sacerdote. Eli, tá me chamando pra quê? Na terceira vez ele entendeu. Sim. Antes de Samuel. Às vezes você precisa ter pessoas mais espertas, mais sábias que você por isso. Que às vezes Deus está falando, você não entende, mas outra pessoa vai entender, vai dar o discernimento. E Deus tem misericórdia. E aí ele falou o seguinte, olha, quando você ouvir novamente, porque ele já tinha uma certeza de que Deus insiste em falar com a gente, quando você ouvir novamente, você diz assim, fala assim, o que o teu servo ouve. E aí Deus falou novamente, ou seja, porque Deus não desiste de falar. Então você pode ter certeza que se você está com alguma dúvida referente a alguma coisa, por mais tapado que você seja, Deus vai continuar falando até que você compreenda. Aleluia. Bebeto, você entendeu ali o Senhor falando contigo em se movimentar, né? De sair de onde você estava até para onde você está hoje. Você entendeu o Senhor trabalhando contigo ali? Hein, meu amor? Você entendeu o Senhor trabalhando com você? Você tem uma forma, Deus falou comigo assim, ou não? Você sentiu do coração e foi. Senti paz de ir, eu fui. Isso. Amém. Então, esse sentir paz pega muito, né? Paz já é. Não é que pega muito com mãe, né? Quando você quer ir pra algum lugar e a mãe diz, não tô sentindo uma paz no coração. A primeira coração, se depender de mim, você não sai nem daqui, seu ponto. Uhum. Amém, glória a Deus. Eu ia até fazer uma pergunta, a amada de agência, né? Média. Ela tá em quantas cidades aqui? Hoje, no momento, a gente tá focando em 3 principais. A gente já chegou no momento de estar em 7, e aí eu fui percebendo que algumas cidades não era necessário a gente estar, né? Uhum. Que eram algumas cidades menores. E a gente tá focando em 3 principais, Macau, Alto do Rodrigues e João Câmara. João Câmara porque a gente já tá visando as cidades ali, né? Então, são essas 3 principais. A que a gente mais tem telas é Macau, né? Que Amém. São 7, se eu não me engano, 7 locais. Ou seja, se o cara ele for de manhã comprar pão na padaria de Agriço, ele vai ver o anúncio do Bebeto. Se ele sair de lá e for na Timoneiros, ele vai ver o anúncio. Aí se ele quiser fazer uma academia e for na academia do Coroa, ele vai ver o anúncio. Aí ele tem um boleto para pagar, né? E às vezes ele não é muito bom, com tecnologia vai na lotérica. E aí lá ele vai ver, ele vai ficar meia hora, 40 minutos esperando. E aí o anúncio vai passar várias vezes, ele vai ficar vendo o anúncio até não querer mais, né? Então, a gente tenta sempre estar em vários locais. Logo no começo, quando fui criar a MED, o meu primeiro pensamento foi como é que eu posso criar uma solução que ajude os empresários. Que eu tinha ouvido falar isso, né? Que ter uma empresa é você ajudar outras pessoas. Amém. E aí eu pensei, rapaz, como é que eu posso ajudar os empresários aqui? Eu pensei, um meio de divulgação, não tem ninguém trabalhando e que provavelmente vai dar muito retorno. E foi bênção, né? Amém. É a água que eu pedi pra gente. Pode entrar. Volta aí pra gente. Por favor. Amém, glória a Deus. E sobre o que o Bebeto falou, sobre essa questão do nosso coração. Deixa eu ver. Tá conseguindo, não? Amém. Sobre a motivação, sobre a instrução que Bebeto escutou da mãe dele, né? Sobre a motivação que Bebeto escutou da mãe dele, né? Que ele sentiu paz, né? Só que tem isso, meu irmão. Tem algo, é onde a gente vai entrar agora no momento do estudo, que é isso aí, que é sobre essa motivação. Como assim sentir paz? A palavra fala, lá em Jeremias, capítulo 17, no verso 9, diz assim: o coração do homem é mais enganoso que qualquer e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Aí no 10 diz assim: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. E Davi precisou de uma motivação. Ele precisou de uma motivação. E sim, falei com um direcionamento e... Porque, tipo assim, Davi, como a gente vê aqui em Samuel 17, 1 Samuel 17, versos 26, ele diz assim, ó. Então Davi perguntou aos soldados, quem estava por perto, né? O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas aprovações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos dos deuses vivos? Aí, a motivação. Qual foi a motivação de Davi, né? A motivação, a recompensa dele seria ganhar uma das filhas do rei, né? Assim.
E qual foi a diferença entre Davi e Simão, o mágico de Samaria, né? Que a Bíblia vai retratar que ele era um mágico naquele tempo, ele tinha muita popularidade, só que quando lá em Atos afirma que Felipe chegou, né, e tal, proclamando o evangelho, tudo mais, ele até se converteu, chegou à conversão, olha a motivação, a diferença, né? Aí chegou a se converter e tudo mais. Quando Pedro e João chegou com o poder do Espírito Santo batizando, ele disse, ei, é quanto? Eu quero quanto? Fazer também. Aí Pedro, sai daqui, pelo amor de Deus, que blasfêmia é essa? Perfeito. Em nome de Jesus, é claro, né? Tem as afirmações em um texto diferente, mas é sobre isso, é sobre essa motivação. O coração de Davi teve uma motivação. Não, eu tô com essa motivação aqui, o que é que eu vou ganhar? Mas João, eu quero pagar. Sim. Eu acho que tem alguma coisa diferente, né? Perfeito. Quando a gente fala de Davi, realmente nos vem esse pensamento de que Davi estava interessado, que eram 3 promessas, né? A pessoa que vencesse Golias, ele iria receber 3 tipos de coisas. Primeiro, ele teria muita prosperidade financeira, né? O rei iria dar ouro, prata, etc. Segundo, ele tinha prometido a sua filha mais nova. E em terceiro lugar, ele não pagaria impostos. Só pelo imposto eu já me interessaria. Só por não pagar o imposto. Todavia, a gente percebe no estilo do texto que a real motivação de Davi não é a filha de Saul, apesar dele ter casado com ela. Também não é não pagar imposto, apesar de ser muito tentador esse tipo de motivação. Nem tampouco são as riquezas, né? Na pergunta de Saul, você já vê ele respondendo, ele já demonstrando interesse antes dele saber o que era. Ele falou, o que é que vai ganhar a pessoa que vencer o gigante? Antes da pessoa responder, ele já disse, quem é esse incircunciso para estar aqui blasfemando? Ou seja, por mais que fosse uma bolachinha que fosse ganhar, Davi iria. Porque a real motivação dele não era nem tão pouco o que estava sendo oferecido, né? Mas era principalmente o fato de ter alguém blasfemando contra o nome do Senhor, né? E possivelmente você pode ter algumas pessoas que tentaram pela filha do rei, tentaram por não pagar imposto, tentaram pela riqueza. Nenhuma foi bem sucedida. Davi tentou e conseguiu. Por quê? Porque a ação dele veio junto da motivação certa, que era honrar o nome do Senhor, que era não deixar que o nome do Senhor fosse blasfemado. Quando a gente vai para o Novo Testamento, no livro de Atos, aí você citou lá o exemplo que Filipe tinha pregado ali para aquela região. O pessoal era crente, era convertido, e dentre aqueles convertidos tinha um irmão, né? E todo crente tem um passado. Aquele irmão, ele era mágico, né? Então ele enganava as pessoas, e na igreja você tem todo tipo de pessoa. Você teve a pessoa que teve facilidade durante toda a vida, que nunca passou por problema. Você tem a pessoa que teve ali problemas e se saiu de certa forma. E você tem a pessoa que teve problemas e que a forma que arrumou de sair desses problemas foi enganando outras pessoas. São diversos tipos de pessoas, né? E aí esse Simão, ele estava lá. Quando Pedro e João chegam, eles descobrem que aquele pessoal ainda não é batizado no Espírito Santo. Então eles oram, aquele pessoal é batizado. E Simão fica curioso. Opa, eu quero fazer isso também. Então, quando a gente vê a ação parece muito bonita. É uma pessoa querendo fazer com que as outras pessoas sejam cheias do Espírito Santo. É uma pessoa que quer orar e ver outras pessoas sendo batizadas. Mas quando você vê a motivação, aí é que você encontra o problema. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas tendo boas ações. E na nossa cabeça, o que importa é que está fazendo bem, o que importa é que está pregando o evangelho, o que importa é que está ajudando o próximo. Mas não é bem assim. A Bíblia mostra que a motivação é tão importante quanto a ação que está sendo realizada. Por exemplo, eu prego em várias igrejas, e se eu pregar em uma igreja para 300 pessoas e 30 pessoas se converterem, e no outro dia eu estar me vangloriando, não, porque quando eu prego o pessoal aceita Jesus, e essa ação foi verdadeira, mas a motivação é corrompida. Então de nada adianta, no céu já não conta. Enquanto o irmão João pode pregar só para uma pessoa do trabalho, aquela pessoa aceitar Jesus, e contou muito mais galardão do que o fato de eu ter pregado e 30 pessoas terem aceitado. Porque a ação, apesar de ter sido desproporcional, a motivação também foi. A minha motivação era muito ruim, a do irmão João era muito boa, né? Então, o próprio Jesus, ele fala isso. Na lei está escrito que se teu olho te faz pecar, que sua mão... Porém, eu te digo que se arranca,
que é melhor entrar no céu com a mão do que... Ou seja, isso tudo baseado não na ação feita. Porque o que é que Jesus está dizendo? Se você tão somente pensar, ou seja, você nem praticou a ação, mas só o fato de você pensar, ou seja, só o fato de você estar motivado a isso, já conjectura um pecado. Da mesma forma, Deus é benevolente com as nossas tentativas. Talvez você não consiga, você morra, e essa é uma palavra muito dura. Talvez você morra e você nunca veja aquele amigo aceitando a Jesus. Talvez você morra e nunca veja aquele querido parente entrando nos caminhos do Senhor. Mas o Senhor vai honrar a sua motivação. Por mais que a ação não tenha sido bem sucedida, a sua motivação estava certa. Aleluia. A sua motivação estava certa. Então, muito do que as pessoas erram e chegam a errar não é exatamente na ação. Às vezes a ação ela é perfeita, às vezes a ação ela está na medida certa, mas na motivação do porquê as pessoas fazem isso, do porquê as pessoas fazem o que fazem. E é uma excelente reflexão até mesmo para o pessoal que já é da igreja se questionar: por que eu sou crente? Por que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes você só está fazendo uma ação movido a uma família, você está ali desde criança, então você está ali por causa dos amigos e a ação está muito correta, você está no lugar correto, mas você precisa descobrir a motivação correta também, porque no final de tudo o que vai importar é a motivação. É a motivação. É a motivação que vai dizer se Jesus te conhece ou não. Naquele grande dia as pessoas vão dizer: mas Jesus, em teu nome eu preguei. Em teu nome eu falei, eu expulsei demônios, né? Eu falei outras línguas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. A ação está perfeita. Jesus não está questionando o fato deles terem pregado, expulsado demônios. Jesus está dizendo que não conhece. Ou seja, eles tiveram a ação de pregar, mas não tiveram a motivação de conhecer o Deus que eles pregavam. Aleluia, realmente é um coração, né? Porque entendemos que o coração do homem é enganoso. Isso. E ele sonda, meu irmão. Jesus sonda. Então, eu acredito, Madison, que eu tinha motivações erradas, eu tinha direcionamentos errados. Por quê? Porque eu tinha um dom de chegar até pessoas e eu fazia essas pessoas como algo para me conectar às outras. Influenciar. Exato. Minha motivação era certa, eu queria ajudar as pessoas, mas o meu coração, como é que tava? Só que Deus sondava. Deus é misericordioso demais. Assim como Abraão e Sara, teve aquele rei, né, lá que ele ia ficar com Sara, só que por enganado, não sabia que eles eram marido e mulher, pelo fato que Abraão mentiu, dizendo que era irmão, né? Aí o que acontece? Deus, meu filho, você tá demais, você vai pegar a esposa... Não, Deus, eu não sabia. E Deus conhecia o coração dele, a intenção dele era certa, né? Queria ali uma esposa pra ele. A ação. Mas sim, a ação. Mas ele não sabia, meu irmão. E Deus foi misericordioso com ele em parar naquela situação. Assim como foi comigo. Isso. Deus me parou. Olha, você tá ajudando as pessoas, você tá sendo reconhecido, mas de uma maneira errada. Não é assim que é pra ser reconhecido. Exato. Não é o seu nome que tem que ser falado, e sim o meu que tem que ser glorificado. Aí foi quando eu entendi, muitas coisas abriram, né? Meu coração abriu para realmente o evangelho. Eu tenho certeza que esse direcionamento foi passado pela sua vida. Tenho certeza que muitas pessoas vão se edificar, meu irmão Madison. Tenho Perfeito. certeza. Você sabe que quando eu era bem novo, né? Quando eu aceitei Jesus, eu decidi que eu queria pregar. Né? Eu decidi, Senhor, eu quero pregar, e Jesus foi usando dessa maneira. E muitas vezes... E aí aos 14 anos, 15 anos, 16, 17, 18, até chegar hoje, eu prego em vários lugares e às vezes a gente escuta as pessoas dizendo: eu também queria ser pregador. Que bacana, rapaz. A pessoa: eu queria ser pregador porque você viaja bastante, né? Todo domingo você está numa igreja, conhece gente nova, e a pessoa mal sabe que eu nem gosto assim tanto de estar conhecendo gente o tempo todo, de estar em lugares diferentes, né? Que a ação em si, mas a minha motivação de estar ali é certa. E aí eu digo: poxa, mas é por isso que você quer pregar o evangelho? É para viajar, para conhecer gente nova, né? Você pode de repente viajar sem ir pregar o evangelho, você pode conhecer gente nova através da rede social. Então a ação das pessoas é muito bonita, as pessoas querem fazer ações bonitas, né? Mas precisam se atentar à motivação. Você quer pregar o evangelho porque você quer que Jesus seja mais conhecido, né? Você quer pregar o evangelho porque você quer torná-lo conhecido. Então você sabe que Pedro, ele tinha um
um desenvolvimento muito bom para influenciar pessoas, Uhum. né? A Bíblia diz que quando Pedro, lá no final do livro de Lucas, Pedro diz assim, vamos pescar? Todo mundo vai. Aí todo mundo vai junto com ele. Uhum. Pedro questiona uma coisa, todo mundo questiona com ele. É Pedro quem toma as decisões. É por isso que Satanás insistia tanto no pé de Pedro, porque ele tinha o poder de influenciar. Meu Deus. E aí talvez tenha acontecido com você isso. Sim. Né? E acontece com várias outras pessoas. Às vezes você tem uma facilidade de influenciar as pessoas, e aí Satanás está usando de uma maneira errada, está usando de uma maneira errada. Agora eu entendi, amém. Às vezes você não entende o porquê que você tenta tanto e mesmo assim você sofre tanta perseguição. É porque você é muito importante no reino dos céus. Né? É porque se você tiver na mão certa, que é de Deus, você vai dar muito trabalho para a pessoa errada, que é Satanás. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém. Foi um bate-papo com um direcionamento incrível. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão sair daqui com a motivação agora excelente e certa, porque eu acho que nossa cidade estava vivendo um momento terrível de motivações erradas. Né? Vai ter momentos aí de festas e tudo mais, e eu tenho certeza que não é isso que o Senhor quer, não é essa motivação. E sim que venhamos a fazer em nome de Jesus, sobre o nome dele crescer, e que venhamos a diminuir. Exato. Amém? Você tem alguma palavra para dar a esses jovens aí que tem aí, que não estão com a motivação certa, mas que procuram? Tenho certeza que eles procuram. Se eles estão aqui, tenho certeza que eles procuram a motivação certa. Você tem algum direcionamento para eles? Primeiro eu queria dizer que se você está desse lado da internet, né, você já está à frente de muita gente. Se você está consumindo esse tipo de conteúdo, você já está à frente de 99% da população, porque você tem interesse em ouvir sobre a palavra, ouvir sobre negócios, ouvir sobre crescimento pessoal. Né? Então, se você chegou aqui, o que eu posso te dizer é primeiro você questionar o porquê você faz o que faz, você descobrir o seu porquê, você descobrir o seu para quê e principalmente você descobrir o seu para quem. Você está na igreja, mas você está na igreja para quem? É para você se sentir bem ou é para você conhecer a Cristo, né? É para quem que você está fazendo o que faz. Em segundo lugar, é você ter a percepção de que hoje a gente vive numa geração onde ou você influencia ou você é influenciado. Eu não estou dizendo isso para amanhã você abrir um TikTok, um Instagram, e se você quiser, tudo bem. Mas a questão é que no ambiente onde você está, ou você influencia ou você é influenciado. Não dá para se manter neutro. Então, seja no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, você precisa, de certo modo, se destacar pelo seu meio de vida. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é diferente. Você sabe que eu dou escola bíblica dominical para pré-adolescentes, né? De 11, 12 anos. Uhum. E aí é o período ali da escola, do 9º ano, para fazer prova para o IF e tal. E aí elas perguntam muito sobre como evangelizar na escola, tal e tal. E falavam que as amigas caçoavam porque era crente, etc. E aí eu cheguei para ela e disse o seguinte, olha, até aquela amiga, aquele amigo que caçoa de você porque você é crente, no final ele olha para você e diz, eu queria ter uma vida assim também. Que os pais dele são desse jeito, os meus pais são assim, que ele chega na escola todo dia arrumadinho, senta no canto dele, presta atenção, e eu, por causa da minha criação, eu me comporto desse jeito. Então, no seu ambiente, ou você influencia, ou você é influenciado. Então, quando você percebe isso, quando você olha à volta, na minha sala de trabalho tem 5 pessoas comigo, na sala que eu estudo tem 30, você precisa se colocar em um posicionamento onde você influencia, onde você é diferente, onde as suas ações elas influenciam as outras pessoas. E claro, falando sobre motivação, influenciam as pessoas a conhecerem a Cristo, né? A conhecer a Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado de verdade por esse direcionamento. Perfeito. Obrigado. Eu tenho certeza que o Senhor está sobre sua vida, dando motivações certas para você direcionar esses jovens que você tá direcionando aí. E você que está em casa, obrigado pela sua presença. Ei, vamos acordar e se motivar certo em nome de Jesus. Cara, o que é que a gente não veio ainda? O que é que a gente perdeu, meu irmão? Quanto tempo eu perdi em não conhecer a Cristo? Quantas frustrações, meu irmão? E por quê? Pela motivação errada, por achar que fulano, cicrano tava certo, por ser mais popular, por ter um públicozinho no Instagram, mas não, é a motivação errada. Eles estão construindo uma casa sobre areia e quando vem a tempestade, meu irmão, vai afundar.
vai quebrar, vai se destruir, mas que venhamos a nos construir, meu irmão, sobre a rocha, sobre Cristo, sobre essa pedra, meu irmão, sobre essa pedra que vem tempestade, vem frustrações, vem um medo, mas teremos firmes, pois a motivação agora é certa. Isso. Em nome de Jesus, meu irmão, obrigado a vocês que acompanharam a gente, ó, compartilha esse vídeo, vocês que estão com a gente, curte, manda para aquele teu amigo que tá desmotivado. Tenho certeza que a motivação agora dele vai ser mais que certa, vai ser excelente. Fechou? Perfeito. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Abençoe. Deus abençoe demais tua vida, você é um servo Deus incrível do continue Senhor. usando as próximas pessoas que virem Amém. aqui, né? Já acompanhei os outros episódios e Deus realmente tem falado, que continue assim nos próximos também. Amém, em nome de Jesus. Ei, até o próximo programa em nome de Jesus, falou? Tchauzinho, até o próximo.